Oi, 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 gente, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Veja se vocês estão me ouvindo bem. E hoje está um pouquinho mais tarde por aqui. Tivemos alguns compromissos agora à noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, Meline. Eu vou mandar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Pra Fer. Eu vou mandar aqui uma mensagenzinha pra Fer que eu entrei. Acho que ela já vai. E aí a gente vai conversar então um pouquinho hoje. Vamos ouvir o relato de parto da Fer, que é muito, muito lindo. Ela me contou um pouquinho antes, pra gente poder juntas definir o tema. E aí... Sim, as outras lives vão ficar salvas, tá bom? E depois eu vou disponibilizá-las para vocês. Depois de todos esses dias, nós vamos disponibilizar essas lives. Então, ela já vai estar. Aí, deu certo. Deu certo. Dá pra me ouvir? Tá, eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, nós duas? Tá bom o áudio, gente? Se vocês puderem falar aqui nos comentários, tá bom? Bom, eu vou começar me apresentando, então, para quem tá chegando por aí hoje. Eu sou Thaís, esposa do Giuseppe, mãe de 3 filhos, do Antônio, de 3 anos, do Maximiliano, de 1 ano e meio, e agora eu estou gestando a Tereza. Eu sou doula com uma perspectiva cristã. E hoje eu tô aqui com a Fernanda, e aí eu vou pedir para que ela se apresente, né, e já comece a contar o testemunho dela, tudo que ela viveu, para que vocês vão... O meu está baixo? Deixa eu ver se eu tiro o meu fone melhor. Melhorou? Vejam se melhorou. Às vezes com o fone fica bom, às vezes eu não entendi direito como funciona isso, mas tudo bem. Vamos começar fazendo... Tá muito baixo? O meu? Olha, tá bem baixo. Deixa eu tentar pôr de novo. Será que melhorou? Melhorou? Disseram ali que melhorou, então não vou pôr fone. Ah, então tá bom. Bom, vamos começar então com uma oração hoje, né? Alguns dias eu esqueci de me apresentar, outros dias eu esqueci de fazer oração. Ô, Jesus, Nossa Senhora vai moldando a gente, vai ensinando, né, a gente, cada dia. Então, vamos começar hoje fazendo a nossa oração, vamos nos consagrando a Nossa Senhora, para que todo esse momento possa verdadeiramente ser dela e seja ela, né, a nos inspirar tudo aquilo que é preciso que a gente fale nessa noite. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, então. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fer, pode começar se apresentando e contando seu testemunho pra gente. Tá bom. Bom, meu nome é Fernanda Navarro, tenho 23 anos, sou a mãe da Tereza, de 1 ano e 3 meses, e sou a mãe também do Tomás, que está para chegar aí no comecinho de junho. E vou falar um pouquinho do meu parto, da experiência que foi. Já posso começar? Claro, pode começar. Então, tá bom. Na verdade, assim, começou eu a querer buscar mais a questão do parto depois que eu conheci a Rose, né? Que ela foi apresentando um pouco a questão da visão mesmo, né? De Deus para o parto, o que era a essência daquilo que tem se perdido. E daí eu comecei a buscar cada vez mais. Dizendo que o seu áudio tá baixo. Quer tirar seu fone e eu coloco o meu? Porque às vezes, vamos ver se dá certo. Você tira o seu e eu coloco o meu. Tá.
Agora dá pra ouvir? Gente, deixa eu ver se melhorou. Não dá pra escutar? Dá pra ouvir? E Tá agora? baixo, tá alto? Eu tô te ouvindo super bem. Os dois estão bom Show. agora? Sem fone? Melhorou? Contem aí pra gente nos comentários se tá bom agora. Vai contando, daqui a pouco elas comentam. Aí a gente tenta arrumar. Tá bom, então. Então eu comecei a buscar essa questão de entender realmente o plano de Deus que tinha para nós mulheres, né, com relação ao parto. E aí eu fui vendo que quando a gente falava, eu falava sobre a questão de ter o parto normal, muitas pessoas falavam da dor e tudo mais, e aí eu fui começar a buscar sobre isso. E aí eu vi que não as pessoas têm muito medo da questão do parto. E assim, o parto é algo fisiológico, não era algo para a gente ter medo, e sim para ser algo muito natural. E buscando, né, fui lendo Futul Shin, que fala muito sobre a questão do parto como calvário para a mulher. E aí fui meditando sobre aquilo. Não somente quando eu casei, né? Isso já foi até mesmo antes. E aí eu fui vendo que, na verdade, toda mulher deveria olhar com bons olhos o parto, né? Porque é uma forma realmente da gente sair de nós, né? Então eu comecei a olhar para o parto não simplesmente como o lugar onde eu ia sofrer, mas o lugar de onde eu poderia tirar coisas boas também. Então, eu comecei a olhar que o parto era onde eu poderia ser menos egoísta, porque apesar da dor que eu ia estar sentindo, eu sabia que era o melhor para minha filha, né? Então eu não parei, né, no meu trabalho de parto em nenhum momento, desde quando começou as contrações, eu fiquei parada na questão da dor. Então eu sempre queria estar fazendo algo, queria estar na ativa, porque eu sempre pensei que assim o parto eu vou estar sofrendo, né, ali a dor, né, que a gente sabe que dói, mas eu fiz como Jesus, assim, abracei a cruz e fui subindo o Calvário mesmo, né? Então eu vi que quando eu comecei a ver que o parto era algo muito bom, né? Eu comecei a ver com outros olhos. Então eu não parei na dor, simplesmente falei, nossa, isso aqui tá doendo muito, eu não vou aguentar e quero desistir disso. Não, de maneira alguma, né? Eu olhei eu sempre remetia à cruz e falava, não, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que é a minha vocação, a minha missão aqui como mãe, né? É esse sacrifício, né? Me sacrificar pela vinda da minha filha. E era a melhor forma que ela podia vir. Ela estava bem, então não tinha por que optar por qualquer outra coisa, né? Então já tinha conversado com a Rose, não queria nenhuma intervenção, eu não queria nada. Eu queria passar pelo meu calvário. Eu queria abraçar a minha cruz e subir, entendeu? O que mais? Eu não lembro mais coisas. Me fala aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho hoje de manhã, que você comentou assim, que você e o seu esposo já sabiam, já tinham decidido antes mesmo de casar, né? Que vocês queriam o parto. E até acho que o parto domiciliar vocês tinham se decidido. Então, como foi tudo isso? Assim, o que você foi aprendendo com a Rose? Vai ensinando para as mulheres que ainda não casaram, né? Antes mesmo do casamento, tudo isso que você foi aprendendo para poder se decidir por isso também. Na verdade, assim, eu conheci a Rose em 2015, quando eu estava fazendo o curso do MOB, e ela falando daquele jeito lindo dela, né, com visão de céu e tudo, e eu toda encantada. Falei, gente do céu, que coisa mais bela. E aí, em 2016, que aí eu comecei a namorar o Diego, e aí ele fez o curso e eu fui acompanhá-lo. E aí ele começou a ver a mesma coisa. Nossa, olha como ela fala, né, da visão e tudo mais. Então, assim, optar pelo parto é algo assim que não que eu optei pelo parto, era algo muito certo,
né? Algo Uhum. fisiológico. Então eu não tinha opção, Uhum. né? Eu ia ter o parto normal. Agora, a opção de ter pelo parto domiciliar foi quando a gente assistiu durante o noivado o renascimento do parto. Que aí o Diego viu um pouco da realidade, que é o hospital. E aí nós vimos que poderíamos ter em casa, né? Que aí é Uhum. uma, vamos dizer assim, é uma opção do casal, já, né? A Sim. questão do parto domiciliar. Mas a questão do parto, eu já tinha certo que era isso mesmo. E aí a questão foi que eu fui buscando mais coisas, mais bagagem, para que eu me sentisse segura e passasse essa segurança de ter em casa para o meu marido, porque acho que ter em casa, assim, não era algo comum, assim. Acho que hoje tem crescido mais, né, que as pessoas têm ido atrás, então tem crescido um pouco mais essa questão do parto domiciliar. Mas, pelo menos, assim, no convívio que eu tinha em 2016 não se tinha muito, então as pessoas tinham mais receio. Então, para ter em casa, e a gente foi assistir o renascimento do parto, para que a gente pudesse ver a realidade que se tinha lá. E aí, no nosso convívio, as meninas começaram a ter bebês. E aí as meninas começaram a falar o testemunho delas no hospital e a gente começou a ver que era aquilo mesmo que a gente tinha assistido. E aí a Uhum. gente falou, então, vamos optar por ter em casa, que para nós era o melhor. Mas isso aí também, de ter em casa ou não, aí vai de cada casal. Mas o parto em si não tinha muita opção. É a fisiologia, é algo natural, nascemos para isso, né? Como diz a Rose, toda mãe sabe parir, todo bebê sabe nascer. Então, foi isso. Ótimo, eu acho que isso que você vem falando, né, nesse momento, de que a gente ter essa certeza, né, essa segurança de que, gente, esse é o natural e é para isso que nós nascemos, né? Então, Sim, pronto, não tem outra opção. Até em algum lugar eu vi, porque a cesárea, ser escolha, e não sei o quê. Gente, nós nascemos para isso que é o natural, que é o que vem de Deus, que é a criação de nosso Senhor, né? Então, pronto, é isso que vai acontecer. Aí, se eu tiver algum problema, né? Aí, se precisar, aí sim, uma cesárea muito bem indicada, ou uma indução muito bem indicada, ou parto hospitalar, que seja, né? Mas são coisas além, que estão fora daquilo que é o normal, daquilo que é o natural, aquilo que é a criação de Deus, né? sim. Eu vejo muito perfeito isso que você está dizendo, né, Fer? De que para a gente ter essa certeza, pronto, é isso, né? Sim, sim. É, assim, quando se fala por exemplo, a cesárea, né? Eu tinha para mim que eu tinha que fazer a melhor escolha para Teresa. Então, ela estava bem, ela estava ótima. Então, não tinha por que eu querer outra coisa, Uhum, entendeu? Então, uhum, eu falei assim, então é isso aqui, é o parto e eu vou ter. Eu queria fazer a escolha, a melhor escolha para ela desde o nascimento. Então, se tivesse acontecido alguma coisa e realmente eu precisasse ir para uma cesárea necessária, eu iria porque era o melhor para ela. Mas não porque aliviaria a minha dor ou que eu ia optar por eu, né? Eu optar por uma analgesia ou qualquer outra coisa do tipo para aliviar a minha dor, sabendo que para ela seria ruim. Isso seria egoísmo meu, porque seria bom para mim, mas não seria bom para ela. Então, como eu já tinha visto essa realidade, então eu falei, não, eu vou sofrer o que eu preciso sofrer porque é melhor para ela, né? E aí eu também lembrava da cruz, porque Jesus sofreu muito, mas ele sabia que é por amor a nós. Então eu sempre lembrava disso e foi o que me deu força para ir até o final, né? Tanto que depois que a Teresa nasceu, eu tive laceração. E na hora de fazer o ponto, eu senti a dor, né? Aí avisei elas, aí elas falaram assim: vai ter que aplicar de novo a anestesia para você não sentir, né, a local. Aí eu falei: não, vai demorar muito, pode fazer sem mesmo. Aí elas olharam assim para mim, né, as enfermeiras e a doula: nossa, você tem certeza que você vai fazer sem? Eu falei: já passei
pior, vamos dizer assim, né? A maior dor eu já senti, então vai ser mesmo. E foi. Então, assim, eu acho que o importante é você não ficar parada na dor. Eu acho que o que mais trava a maioria das mulheres é que elas param na questão da dor. Ah, porque vai doer muito, e elas não conseguem sair de si, né? Eu também vi durante as dores, né? Durante as contrações, eu ia entregando as dores para Nossa Senhora, entregando pela santificação da minha família, pela santificação do clero, porque eu tinha lido num livro que o sofrimento que a gente passa aqui na Terra vale muito mais do que o que a gente passa no purgatório. Aí eu falei, é a minha chance de, de salvar pessoas aí, pelo menos durante algumas horas. Então, e às vezes quando eu ficava cansada, né, o Diego sentava assim, eu estava agachada na cama, aí ele sentava assim, segurava na minha mão, e aí ele não precisava falar nada, ele só estava ali do meu lado segurando a minha mão e aquilo já me passava uma força de tipo, não, você vai conseguir, calma, tenha paciência, porque eu acho que é uma coisa que acontece, não sei se aconteceu com você, mas é que às vezes a dor é tão grande que a gente fala, meu Deus, não vai acabar, parece que não tem fim, né? Será que eu vou aguentar até o fim? E aí ele só de segurar na minha mão, ele já me acalmava, tipo, calma, vai dar tudo certo, é por ela, é pela Tereza, lembra dela, já tá perto dela chegar, e ele me lembrava, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Mesmo a gente Sim. falando do parto, na hora ali parece que você esquece das coisas e você fala, nossa, acho que eu não vou aguentar, não, que não sei o quê. E aí ele lembrava, olha, não, é por ela, é pela Tereza, daqui a pouco ela tá chegando, a gente vai conhecer ela, e aí eu já me animava, é verdade. Porque aí eu lembrava, ó, já tô totalmente diferente, né? Tipo, as dores já estavam bem maiores, a contração já estava bem cavalada assim uma na outra. Então eu comecei a falar, não, ela já tá chegando, eu preciso fazer a minha parte, que ela tá fazendo a dela, né? E se eu amolecesse ali, ia demorar mais o trabalho de parto. Então, tanto que uma vez elas me perguntaram, ah, você não quer deitar na cama? Eu falei, não, é a pior posição e eu não quero ficar parada. Eu quero fazer o máximo que eu puder para não ficar pensando na dor. Porque se eu deitasse na cama, além de ser uma posição que a gente sabe que dói muito, eu não Uhum. ia nada. Então eu só ia ficar pensando o quê? Tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. Então eu não queria ficar pensando nisso, porque eu acho que seria muito pior, né? Então eu tentei focar em outra coisa. Então eu pensava na salvação da minha família, tentava pensar em outras coisas, pensar no calvário que eu precisava viver, se eu estava sentindo aquelas dores durante aquelas horas, era porque era a dor que eu merecia passar, né? Eu acho que às vezes a pessoa fala, ah, mas tal pessoa foi 2 horas, foi 5 horas. Eu acho que cada mulher tem o parto que Deus quer para ela, para a santificação dela, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é viver o nosso calvário. Você vai ter o seu testemunho, eu tenho o meu, cada uma vai ter um e não vai ser igual. Cada uma vai passar por uma experiência diferente, porque é a sua santificação, né? O parto é Uhum. isso. O Diego falou aqui agora, né? Ele comentou que uma mulher decidida faz toda a diferença. E é exatamente isso. Assim, eu digo como pela minha experiência em primeiro lugar, né? O quanto eu estava decidida pelo meu parto, vendo você agora, né? Quanto você também estava decidida pelo seu parto, e a gente realmente, e mulheres que eu acompanho, né, como doula, também, né? Aquela mulher que está decidida a ir até o fim, que ela sabe porque ela está entregando aquelas dores dela, porque ela está vivendo aquilo, né? Ela vai realmente até o fim, né? Até as últimas consequências, diríamos assim, É né? isso mesmo. E ali agora, né? As meninas também falando que cada mulher tem o parto, ali o Diego falou, né? Cada mulher tem o parto que Deus quer para ela e a dor que cada uma tem que passar. É exatamente. E cada parto é um, né? Não é porque é o terceiro parto, o quarto parto, que nem. Se a gente for ver, eu sempre digo isso para as minhas gestantes.
Se a gente for ver pela fisiologia, tudo bem, pode ser que o seu quarto parto seja muito mais rápido. A fisiologia diz isso. Mas a gente não sabe o que Deus tem reservado para aquele parto. Aquele parto que é único, daquele bebê que é único, né, junto com aquela mãe. E aquilo que aquela mulher e aquele bebê tem que viver naquele momento. Então pode ser que, sei lá, o segundo parto foi 1 hora, mas que o terceiro, quarto parto seja até mais, né? Porque realmente cada parto é e a gente precisa passar por essas dores, né, em cada momento para poder entregar e tudo mais. Exatamente. Muitas mulheres travam exatamente por conta da dor, né? Às vezes o parto tá fluindo tranquilamente, lindamente. Aí quando começa a doer um pouco mais, que é que tá chegando perto, aí ela trava por conta da dor, né? E às vezes se ela trabalha isso antes da gestação, até fica mais fácil, né? Ou o marido junto, apoiando, lembrando sempre ela da finalidade que é aquele sofrimento que ela tá fazendo, que é o que ajuda mesmo a mulher, que às vezes a gente fica tão concentrada que a gente não consegue pensar em mais nada, a não ser ali. E às vezes a gente concentra na dor. Se não é o marido que está mais de fora, assim, mais próximo de nós, para lembrar da finalidade daquilo, olha, é por ele, né, pelo bebê. Dar essa luz na hora do parto, assim, é fundamental, né? Pelo menos para mim, assim, o Diego foi essencial ao meu lado. Sempre falei para ele, não saia do meu lado, fica comigo. Ele só saiu algumas horas, que era para fazer a janta para as meninas e para ajudar a Rose a levar os equipamentos dela para casa, mas assim, a todo momento ele do meu lado. E assim, é uma segurança que passa muito grande, muito grande. Não sei, parecia que quando ele não tava precisando de alguém. Amor, vem aqui. Uhum. Eu acredito que seja pela espiritualidade mesmo de ser um só, né? De estar ali junto, de ver aquilo, de passar por tudo. Então, assim, foi muito maravilhoso. E o que eu digo para as mulheres e também para os maridos é que os dois não fiquem parados na questão da dor, que o homem não olhe para a mulher e fala, nossa, que dó da minha esposa, tadinha, coitada, é melhor ela ir para uma cesárea porque ela está sofrendo. Não. Pensa no que a sua esposa pode sair de si, né? Ela deve amadurecer com o parto, né? Ela não é mais uma menininha, né? Acho que na primeira gestação, principalmente, é muito isso, né? A gente ainda está no começo da questão da maternidade. Ai, tadinha, coitadinha. E não é assim. A gente tem uma força, né? Depois que eu tive a Tereza, eu falei, nossa, não sabia que era assim, né? Não sei o que acontece. Um instinto de leoa, assim, que vem e fala, nossa, eu consegui, é isso. E outra coisa também que é importante falar, que muitas vezes a gente acha que nós somos capazes, né? Que as feministas falam um pouco sobre a questão do empoderamento, né? Nossa, eu consegui parir e tudo mais. Uhum. Na verdade, eu não vi assim. Na verdade, quando estava perto da Tereza nascer, na verdade, era uma entrega para que Deus me desse a graça, né? Da força. E eu acredito muito nisso, que não é a gente que faz somente. Claro, a gente tem que querer. Falar, não, eu quero abraçar essa cruz. Mas quem vai dar a graça da força, gente, é Deus que dá a graça. Porque eu acho que, assim, a gente não aguentaria por nós mesmos essa dor. Então, é uma graça que Deus dá à mulher a viver isso mesmo, a viver esse calvário. Quem aceitar, vai viver. E vive a glória depois, né? Quer ver o bebê, quer pegar no colo. Então, é isso. E quantas horas foram de trabalho de parto? Como foi? Olha, ativo mesmo, eu acho que foram algumas horas. Começou a pegar mesmo, mais dolorido, no final da tarde, assim, umas 5h30, 6 horas da noite. Começou a pegar mais, assim, que eu não sei com quantos centímetros estavam. Mas aí ela nasceu 11 horas, nasceu 10h58. Foram umas 5 horas, 5, 6 horas. Mas assim, já estava sentindo as contrações de manhã, começou 7 horas da manhã do domingo. E aí eu ganhei ela às 11 da noite. Mas até chegar no final da tarde ainda era algo mais suportável, vamos dizer assim. Então, não sei dizer exatamente o trabalho de parto, porque tem gente que começa a contar desde do começo, né? Então,
Eu acho que foi 5, 6 horas, eu acho. Não sei. Aham. Começou no domingo de manhã, eu ganhei ela no final da noite, 11 horas. É, e também queria que você falasse assim, Fer, para aquelas mulheres, você disse agora sobre para as mulheres que não parem, né, na dor e tudo mais. E aquelas mulheres que antes mesmo dissem, né, que está no meio do trabalho de parto, então ela vai para uma, ou ela opta por uma anestesia ou para uma, enfim, né, para querer diminuir aquela dor. Mas é aquelas mulheres que ouviram a vida inteira que a dor do parto é a pior dor do mundo, é a dor de não sei quantos ossos quebrando, é uma mulher não dá conta da dor, enfim, para essa mulher assim, né? O que você poderia falar assim, o que foi que com você, talvez, né, ou enfim, tudo que você sabe para essas mulheres que têm medo de entrar em trabalho de parto e aí já optam logo por uma cesárea, ou não, já vou ter logo uma anestesia porque não vou dar conta da dor, enfim. Bom, eu diria para ela não ficar pensando no que as pessoas falam. Porque eu acho que a pior coisa é as pessoas ficarem falando, nossa, é isso que você falou, né? De que é a pior dor do mundo, de que, nossa, não sei quantos ossos quebrados, enfim, eu acho que isso é muito particular, né? Claro, para mim doeu muito, mas eu não sei mensurar do que tamanho é. Eu acho que tem gente que exagera também, né? Também tem isso. Tem pessoas que têm a dor, mas também não dá para mensurar, acredito eu. Acho que, como eu falei, é muito particular isso. Cada mulher sente uma dor. E tem mulher que quer aterrorizar. Falou, eu não passei por um parto normal, você também não vai passar. Né? Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. Então, o que eu falaria é para ela não pensar nisso, fechar os ouvidos e confiar em Deus. Realmente se submeter à vontade de Deus e abraçar a cruz dela. Independente do que as pessoas falem. Fala, olha, se você tem essa experiência, então guarda para você. Esse tipo de conselho eu não quero ouvir. Não vai me fazer bem. Obrigada, mas não quero saber. Ter essa, eu acredito assim, que a gente pode se preparar, né? Lendo sobre a dor do parto. Opa, parece que eu tomei um. Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Lendo sobre a dor do parto, né? Como é e tudo mais, mas é bem isso. Não dar ouvidos, eu acho isso muito importante mesmo. Não dar ouvidos para que os outros dizem, né? De que é a pior dor do mundo e tudo mais, mas que cada mulher vai viver, porque a gente já, não sei você, né? Mas eu já ouvi algumas mulheres que dizem que não doeu nada. E assim, o meu primeiro parto foi algo tão gostoso, assim, a experiência tão maravilhosa para mim, que assim, eu ainda esperava que fosse doer mais, né? Tinha me preparado, né, da fisiologia de que a mulher vomita, a mulher vai fazer cocô com 7 centímetros de dilatação, a mulher vai pedir cesárea, né? Aquele momento que a gente sabe que para muitas acontece e para mim não aconteceu. Então, assim, eu fiquei esperando a dor vir. Aquela dor que todo mundo pintou que é a pior dor do mundo e essa dor nunca chegou, sabe? Foram 7 horas de trabalho de parto, o meu primeiro. E o segundo foi 1h30. E acho que a dor do segundo foi mais intensa do que foi a do primeiro, né? Então, realmente, assim, cada mulher vai ter a sua história, né? Então, se permitir, eu acho que isso é muito importante também, né? Se permitir viver essa dor e mais, como você veio dizendo aqui no começo, né? Esse preparo espiritual do que é, de entender essa dor de forma espiritual. Graças a Deus que nós somos católicos, que nós somos evangélicos, que, enfim, nós somos cristãos e temos, né, Jesus Cristo como o nosso exemplo primeiro e maior, para que a gente possa realmente se espelhar nele também para esse momento, para que a gente possa viver mesmo esse momento, né, como ele viveu. Então, assim, realmente dar este significado, além da fisiologia, ter esse preparo também, como você disse, espiritual. Isso faz toda a diferença, assim. Eu vi mais isso no seu testemunho, né, no momento enquanto você dizia, porque eu não tive isso no meu primeiro parto, né? Eu simplesmente,
na minha cabeça que era só parto normal, não existia cesárea também, por causa da minha família, do nosso histórico, só parto normal que existe. E aí que então eu decidi, né, pelo parto normal, mas vamos dizer assim, sem muito entender da parte espiritual. E quando a gente entende essa parte espiritual, a gente dá um novo significado. Tem uma outra visão, tem um outro sentido, né? Sim, é bem isso. É bem isso. É um novo significado para tudo. Enfim. Quer contar mais alguma coisa que você acha importante? A presença do Diego, né? Ele que escreveu um texto maravilhoso, não sei se vocês já leram, né? Mas ele escreveu um texto lindo, lindo depois do parto sobre o pai. Eu não achei, eu não assisti a live dele com o meu esposo, então eu não posso falar. Não sei se ele falou também lá, mas se quiser falar um pouquinho disso também. Ixi, eu também não lembro. Eu não cheguei a assistir aquela live. Bom, Ainda mais grávida é uma coisa, viu? Pra me lembrar das coisas é terrível. Terrível. Tem coisa que ele fala, falando, nossa, mas eu fiz isso? Não, tem coisa que eu não lembro mesmo. Então. Ah, não sim. sei se você quiser perguntar alguma coisa, eu Então, chegaram algumas perguntas aqui. falar de alguma coisa que ele lembra também, eu não sei. A Rose, que tá aí também, se quiser. Então, olha ali, a Rose comentou assim agora, ó, que a educação perinatal deveria começar antes mesmo do matrimônio, assim como você e o Diego fizeram. E realmente é bem isso, assim, né? Até hoje quando eu divulguei essa live, eu falei, né? Chama as que que estão namorando, as namoradas, as noivas, para realmente esse preparo começar muito antes, né? Se preparar para o parto antes mesmo do casamento. Quer falar um Sim, pouquinho sobre isso, Fer? Se isso fez diferença antes de eu ir para as perguntas? não entendi, desculpa, não consegui ouvir o que você disse. Se você quer falar um pouquinho sobre esse aspecto de se preparar, né, dessa catequese, dessa educação perinatal antes mesmo do casamento. Ah, sim, eu acho muito importante. Acredito que ainda mais hoje é essencial para quem quer de fato viver a vontade de Deus. Porque tem se perdido essa questão, né, do parto e tudo. Acho que antigamente era algo mais normal, mais comum, né? Eu lembro que quando eu falei para minha avó que eu ia ter em casa, ela achou um absurdo. Nossa, mas por que que você optou por isso? Você tem que ter no hospital, é muito mais seguro. Eu falei, vó, você teve 8 filhos em casa, você só teve um no hospital porque você veio para São Paulo. Não foi tudo bem? Ela falou, foi. Eu falei, então, é a mesma coisa. Ela, é verdade. Então, assim, antigamente era algo muito comum. Hoje é o terror. O que era para ser normal é o terror. Então, realmente, os casais, eles precisam buscar, porque eu acho que tem muito isso da questão hospitalar, o pânico que é feito. Então, assim, quanto mais o casal estudar buscar fontes confiáveis, entender de fato a visão espiritual do parto, mais vai tranquilizar esse casal de qualquer coisa, né? Da Tereza, eu tinha que fazer o ultrassom com Doppler, né, para saber como que tava, tal. E acabou que não deu. Eu ia fazer no dia 19, ela nasceu no dia 18. E que bom que eu não fiz, porque ela estava com circular de cordão no pescoço e no braço. Então, assim, isso poderia, se caso, por exemplo, fosse para o hospital, certeza que eles iam inventar qualquer coisa. Mas eu Uhum. só soube depois, né, que ela nasceu, que eu vi. Mas isso no hospital, se a mãe, né, se os pais não têm segurança e sabem que isso não faz diferença nenhuma, iria para uma cesárea desnecessária. Então, assim, quanto mais o casal se preparar, mais segurança e mais confiança um dá para o outro, né? Porque às vezes a mulher também se sente sozinha diante de uma situação que ela tem que escolher ali. Então, quanto mais o casal souber estar preparado, melhor, né? Já que nós estamos numa cultura assim mais cesarista, muito sem conhecimento, algo que o médico fala, como ele é médico, então eu vou fazer o que ele está Uhum. falando. É bom que a gente também saiba o mínimo, assim, né? Para a gente não ser enganado, né? Para a mulher depois não sair frustrada porque ela foi enganada pelo médico achando
que ele indicaria algo bom para ela e não foi o que aconteceu. E aí ela começa a falar, nossa, mas eu devia ter procurado mais. Então, assim, para você não se lamentar e não se frustrar, já busque antes mais conhecimento, pessoas confiáveis, médicos confiáveis, doulas confiáveis, padres confiáveis, para você falar também sobre isso, para poder ajudar esse casal. Então é isso. Ótimo. Bom, vou aqui para as perguntas. Fale mais sobre os procedimentos que fazem quando o bebê nasce de cesárea, que não é necessário. Bom, gente, esse aqui... É para Rose. Essa daqui é mais técnica, né? Então, eu vou deixar essa pergunta para outro momento a gente poder responder, talvez quando a gente falar de cesárea, né? Esses procedimentos pós aqui. E agora tem outra. Tem algum livro, vídeo que fale sobre a dor, sobre a sensação do parto normal? Que eu saiba. Então, até tem um livro que agora eu não vou lembrar. É do Pierre alguma coisa que fala sobre a dor. Mas não vou lembrar o nome. Se alguma das doulas que estiver assistindo souber, pode falar aqui. Mas, assim, eu não acredito que esse seja o principal. Ele dá algumas técnicas que você pode usar. Mas eu já vi, assim, muitas mulheres que focam tanto no livro e lê. Lembrei, o nome é Parto Sem Dor. O nome desse livro, Parto Sem Dor. E aí dá muitas técnicas e tudo mais, mas assim, já é um livro bem antigo. Ele fala até daquela respiração cachorrinho. Então, já é o que está mais desatualizado, né? Pode ler, mas eu acho assim que uma coisa muito que vai além da gente ler, sabe? Mas é ler o nosso corpo e ler o nosso filho durante a gestação. Eu creio que isso é muito mais importante do que a gente ficar lendo sobre a dor do parto, como que o outro viveu, como que a Fernanda viveu, como que a Thaís viveu. Aí, experiência, é isso que a gente está falando aqui, né? A Roseta falou que esse livro já está em desuso da humanização. Gente, realmente assim... Ela falou que tem um discurso do Papa Pio XII. Do Papa Pio XII sobre o parto sem dor. Tem mesmo. É muito bom mesmo esse discurso. E se alguém quiser, podem procurar, gente. É o discurso do Papa Pio XII, sobre o parto sem dor. É muito bom esse discurso. É de 54, se eu não estou enganada. E aí, assim, né, mais do que a gente ficar vendo mesmo a experiência dos outros, ficar ouvindo, né, relato de parto, e é muito importante tudo isso, mas assim, é ouvir o meu corpo durante a gestação, né? Até nesse discurso do Papa Pio XII, é muito bonito que uma parte ele fala assim, ele fala que a dor foi aprendida, né? Eu posto para vocês depois, 56, a Rose falou ali. Então, a dor foi aprendida, né? Esse discurso. Então, e é bem isso, assim, a gente foi aprendendo a dor. Então, porque a dor é muito horrível, então a gente fica com isso. E aí ele diz assim, que quando a mulher começa a sentir essa dor, como ela sabe que vai doer, então ela cria algo ainda muito maior. Entende? E ele reflete sobre as civilizações que não se tem essa cultura de que o parto tem dor e tudo mais. As mulheres não sentem a dor. Sabe, gente? Então, realmente, a dor foi aprendida. Isso é muito bonito, esse discurso que ele fala ali. As meninas aqui da Doulas Notre Dame ali, elas disseram assim, ó. Elas disseram assim: livro sobre a dor, medite os mistérios dolorosos, a paixão de Cristo, a quaresma e entenderemos melhor o nosso pequeno calvário. Muito lindo, meninas, é isso mesmo. É assim mesmo que a gente tem que aprender sobre a dor. É isso mesmo, maravilhoso. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos lá. Lembremos que muitas das vezes a dor é da alma, que vem se expressar no físico. Nossa, Rosi, é verdade. Já acompanhei muito mesmo, muitos partos que é bem isso, né? É uma dor da alma, não é a dor do momento da contração. É isso mesmo.
Que mais? Vão falando aí, gente, que a gente vai lendo aqui e vamos conversando. Perguntaram quem é a Rose ali em cima. A Rose, gente, melhor. Olha, a melhor enfermeira obstetra do Brasil. Só que ela foi feita, ela só existe em São Paulo, essa mulher. Você não tá entendendo? Precisava ter uma por estado no Brasil. Mas não tem. Uma. É. E aí, a gente tenta que ela venha pra cá, mas aí não dá, né? Ah, mas Deus sabe de tudo. A Gi perguntou ali: como fazer para não sentir tanto medo de ter o parto normal? Acredito que pensar que é algo natural nosso. Eu acho que as pessoas põem muito terror na questão do parto, como se fosse algo estranho, algo de outro mundo. E na verdade não, é algo muito natural. É muito natural. Aqui tem se colocado muito peso, né? Muito peso de pavor nas mulheres, assim. E aí isso parece que distancia como se fosse algo que Deus nos deu para atormentar a gente. E Aham. não para que a gente pudesse se santificar como algo bom. Então eu acho que é pensar cada vez menos assim na dor. É não ficar pensando muito nisso. Eu acho que assim, talvez você pode elencar, né, os medos que tem. E até mesmo como a Rose disse ali, né? Essa dor que às vezes é uma dor da alma, os medos também, né? Vem daí. Então, elencar esses medos que são medos da alma. Então, de tudo aquilo que você ouviu, né, na sua história, da sua família, né, que às vezes, sei lá, se a pessoa tem, porque o fulano morreu na hora do parto, então já é uma coisa que fica mais naquela família, né? Então é pensar que foi aquele fulano, né? E não que você precisa viver aquela história de novo, mas se permitir viver aquilo que é de Deus na sua vida. Porque a minha história é a minha história. A da Feira é da Feira. E de cada um de nós é uma única e própria história. Né? A forma como eu vi meu pai não é a mesma que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu, que ninguém da minha família viveu. Né? São histórias únicas. Então, ir além disso, ir além dessas histórias e desses medos que a gente traz. Mas realmente creio que ressignificar, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui o que o pessoal está falando. O medo pode estar ligado à experiência que a sua mãe viveu. Precisamos conhecer a nossa história para superar o medo. Né? Ali a Jéssica também falou, né? Do seu próprio nascimento. É bem isso. Fazer uma anamnese do seu pai, do como foi o seu nascimento, né? Saber essa história e se permitir que aquela foi a história que a minha mãe viveu no meu nascimento. E aquela história que eu vou viver no nascimento desse meu filho é diferente, não precisa ser daquela forma. Ainda mais que hoje a gente tem as informações que a gente tem, né? A gente não precisa viver. A minha mãe mesmo viveu um trabalho de parto assim, cheio de violências obstétricas, né? E eu pela graça de Deus, não vivi, né? Mas é isso, é com as informações que a gente tem hoje e dando um novo significado, né? E um novo rumo para a minha história de vida, que só eu posso viver. E não é porque o outro viveu que eu também tenho que viver aquilo. Exatamente, é algo particular, né? É bem isso. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Ali, a minha mãe tá dizendo, ó, é verdade, né? A gente até fez um videozinho esses dias sobre isso. Então, Gi, você que perguntou sobre o medo da dor, você conseguiu entender? Ficou claro para você? Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, pode mandar para a gente que a gente vai respondendo. Ainda temos alguns minutinhos. Bom, mas acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Fer? Não tenho nada não para falar. Então, pronto. Ficou entendido? Então, meninas, tudo certo? Tem mais alguém nos comentários se quiser comentar alguma coisa?
Não entendi a pergunta. Vocês indicam livros sobre esse tipo de parto? Sobre esse tipo de parto? Sobre o parto normal? Bom, o parto normal é o parto normal. Né? É o parto normal, é o parto natural, aquilo que Deus criou, né? Tem aí, talvez, Parto Ativo, que é um livro que o pessoal indica muito, mas tem algumas partes que a gente pode eliminar, né? Mas só para a gente saber, né, de que o parto a mulher precisa se movimentar e tudo mais, mas é mais isso mesmo. A gente ouvir o nosso próprio corpo. Como a Fer disse aqui, até quando ela disse, eu lembrei disso, né? Que ela falou, ela não queria ficar deitada, ela queria ficar fazendo e ajudando e se movimentando, né? Quando a mulher tem essa consciência, quando ela sabe que um parto ativo, que a gente diz que esse é um parto onde a mulher fica se movimentando e não fica deitada, ou fica deitada na maca, né, com a perna em posição lá de frango, vamos dizer. Essas coisas são coisas que a mulher pode saber antes da gestação e vai ouvir no seu corpo quais são as formas que ajudam ela, naquele parto, a aliviar a dor. Porque um parto nunca é igual ao outro. Então, se no meu primeiro parto eu gostava de ficar embaixo do chuveiro, no segundo pode ser que não. Né? Então, é muito particular, não é? A mulher vai se descobrindo onde ela quer ficar, onde é a melhor posição e vai vendo o que é melhor, né? Às vezes o que alivia a dor é ela ficar agachada, então ela vai ter agachada. Tem mulher que prefere ter no chuveiro porque alivia mais a dor. Então, a mulher vai se descobrindo onde ela quer ficar, onde é o melhor lugar. Porque obrigar, vamos dizer assim, a mulher a ficar numa posição que não é a que ela se sente à vontade, só vai piorar. Isso, bem isso. Então, eu já percebi assim que algumas mulheres, elas olham para mim na hora do parto e falam, o que eu faço agora? Eu não sei o que você faz agora, amada. Você que tem que saber. Olha para dentro do seu corpo, né? Então, todas as mulheres têm que ter essa segurança muito, muito grande mesmo em si. Então, elas olham, eu agora tá sentada na bola. Eu viro para direita. Acha que é melhor? Você acha que é melhor você ir para direita ou para direita ou a gente ir para esquerda, né? Ou a gente andar ou a gente ficar embaixo de um chuveiro, enfim. Realmente é uma experiência muito particular e em cada parto. Me refiro ao parto natural em casa. Eu acredito que livro sobre parto domiciliar não exista. Alguém sabe, gente? Até onde eu sei não existe. Você quer saber sobre parto em casa? É isso? Se for isso, eu também não sei de algum livro específico focado, né, nesse assunto. Rose, que é a mais conhecida, talvez saberia dizer se existe algum especificamente falando do parto domiciliar, mas eu acredito que... Eu também não. A Gi falou, né? Realmente é muito difícil não ter o medo depois de ouvir tudo que as pessoas falam. Só contam experiências negativas. É bem isso. Infelizmente, a nossa sociedade está cheia das experiências negativas, e é isso que é mais difundido. E o parto normal se tornou um parto nossa, né? E a cesárea se tornou quase que um... Oi? Eu? Né? Mas não dá ouvidos mesmo para essas experiências negativas e lembrar que você tem que ver o seu calvário, né? A Letícia está falando aqui. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu realmente estudei várias coisas, pesquisei, imaginei, acreditei que seria possível e que eu aguentaria. Sempre me achei forte para a dor. Porém, não tenho boas lembranças do meu parto. Aguentei as dores por 16 horas e depois de vomitar bastante e ficar fraca, eu pedi cesárea. Estou pedindo a Deus para ir trabalhando em mim para o próximo, se Deus quiser. Mas no momento, sendo bem sincera, não quero mais tentar, mas gostaria de um dia querer. Lê, você precisa ressignificar a sua história. Curar. Fer, se você quiser também dar alguma dica, né? Mas eu creio assim muito que é curar a sua primeira cesárea.
né? Pronto, foi uma cesárea, passou, você pediu, pronto. Né? Então, cure realmente essa sua lembrança do que ficou. E ir em busca novamente, porque um parto após cesárea é muito melhor do que mais uma cesárea. Né? Eu creio que se você já tinha estudado, você já sabe disso. Né? Que o parto é sempre melhor do que a cesárea. A cesárea deve ser usada somente em casos de necessidade. Né? Então, o parto, sim, é aquilo que você vai em busca, que você vai lutar e vai conseguir, sim. Mais alguma dica, menina, que vocês tenham, meninas, que vocês tenham para dar? Fer, se quiser também falar para a Letícia alguma coisa? Eu acredito que é entender que aquele era o momento, ela não aguentou, né? Eu acho que nós também temos que enxergar também nossas fraquezas, né? Tem mulher que realmente opta por essa opção e não cabe a nós julgar, né? Então, se ela quer muito tentar um parto, né? Não ter medo por conta do que ela passou, ver como uma forma de uma mudança mesmo, né? Vai passar por uma cirurgia novamente, né? Passar por toda aquela coisa que ela sabe que é difícil, não é? Depois de passar pela cirurgia. Então, ver de uma outra forma o parto, tentar entender mais, né? Não sei se ela teve apoio, não sei como foi também, né? Às vezes tem todo um ambiente que é propício para aquilo também, né? Às vezes ela não estava confortável no ambiente, muitas coisas podem acontecer. Tem mulheres eu tenho uma tia que ela optou pela cesariana por conta de muito exame de toque. Ela falou, eu não estava mais aguentando, eu aguentaria esperar, mas ela falou assim, eles me machucaram, eles me cortaram de tanto exame de toque. Aí ela falou assim, eu não aguentei. Então, assim, eu não sei qual foi a realidade, não sei a história pela qual, né, todo o ambiente ali que ela estava, que levou ela a isso. Porque, infelizmente, também, quando você vai para o hospital, a gente fica sujeita, né, às pessoas que estão lá, os médicos. A gente sempre acha que pode ter alguma coisa, por isso que eles estão fazendo tanto exame de toque, na verdade não precisa. Então, assim, às vezes a pessoa vai para uma cesárea não somente por conta da dor, às vezes é por conta de alguma coisa que o ambiente também traz. Então, é importante também rever isso. Será que não tinha alguma coisa que você poderia ter feito, ter optado por, sei lá, pedido um chuveiro, eu quero uma bola, eu quero alguma coisa, porque às vezes também o hospital não dá, talvez ter ficado mais tempo em casa, ajuda de alguém, de alguma dor, se pudesse ter todo o trabalho de parto em casa, que aliviaria um pouco essa dor para quando você chegar no hospital, né, não demorar tanto, porque às vezes também tem isso, no hospital eles aceleram, né, às vezes você chegou muito cedo e eles querem te acelerar, vão colocar soro, ocitocina, e aí dói mais, e aí tudo dificulta, o ambiente fica difícil realmente, e aí a gente realmente não aguenta. Acho que cada mulher também tem que entender a sua limitação, mas jamais desistir de viver o seu calvário, essa graça que Deus nos deu, né, de poder viver. É isso mesmo. Eu até ia comentar dessa parte que você disse, né, de chegar às vezes muito cedo no hospital, né? Nas últimas semanas de gestação, a ansiedade bate. Então, se o casal não estiver muito seguro daquilo que eles querem viver, eles vão começar a ir para o hospital todo dia, eles vão fazer cardiotocografia, eles vão, enfim, quase que, vamos dizer, querer achar problema, né? Então, assim, como que eu vou ter essa segurança? Se a mãe está bem, se a mãe está calma, se a mãe está, né? Mãe calma, bebê calma. A Rose sempre diz isso pra gente. Então, nas últimas semanas, se você foi fazendo durante a sua gestação esse exercício de se conhecer, de conhecer teu bebê, você vai saber que tá tudo bem com o seu bebê, né? E não precisa ficar naquela ansiedade de vai para o hospital, volta para o hospital. Não, mas eu tenho que ir para o hospital para saber se está tudo bem com o meu bebê. Será mesmo? Eu sempre digo, mas as máquinas têm que saber mais do que a mãe? Quem sabe mais do meu filho do que eu mesma? Que tá aqui a minha barriga. Que tá aqui na barriga, né? A gente que tá sentindo. Foram 9 meses que a gente teve ali, né? Para passar de conexão com aquele bebê. Então,
eu, né, com aquele meu filho, que é diferente do meu outro filho, né, que eu já gestei. Então, 9 meses para me conectar com ele e saber que tá tudo bem. Então, eu não preciso ficar indo todo dia, porque senão, realmente, em algum momento, a gente vai achar algum problema. Sabe? Sabe uma coisa assim? Né? Será que tá tudo bem? Será que vai dar certo? Né? Bom, tá acabando. Agora tem um monte de comentário aqui. É a Rosi que sempre diz, né? Bebê nasce comigo, semigo e apesar de migo. É exatamente isso. Né? Não. O bebê só precisa da mãe dele para nascer. Ponto, né? Gente, bom, acho que é isso, porque agora só tem 5 minutos. Agora tem um monte de comentário aqui. Né? Mas é isso mesmo, né? Então, essa decisão que o Diego falou também lá no começo, né? Esse estudo sobre a dor, sobre, enfim, estudo sobre o parto, sobre a vontade de Deus. Bom, agora tem um monte de comentário. Acho que vocês foram se ajudando aqui, né? Ô, Thaís, isso que você falou de saber, né? A própria mãe saber como tá o bebê, isso é muito importante. Eu lembro que no trabalho de parto da Tereza, a bolsa não rompeu, né? E elas me perguntavam, você tá sentindo ela mexer? Aí eu falei, não, eu não sinto ela mexer, mas eu sei que tá tudo bem. Porque tem gente que fala, não, porque quando tá pra nascer, vai mexer muito, você vai sentir mexer e tudo mais. E eu não sentia. E às vezes elas vinham me perguntar e falavam, olha, eu não tô sentindo nada, mas eu sei que ela tá bem. Então, assim, eu Uhum. fiquei tranquila porque eu sabia que mesmo ela não mexendo, estava tudo bem. Né? Como ela estava dentro da bolsa ainda, então estava demorando um pouco para ela nascer, porque ela ia e voltava durante a contração. Então, foi só isso, mas assim, eu estava tranquila porque eu sabia que ela estava bem. Então, assim, elas tinham uma preocupação, claro, perguntavam para mim, porque, óbvio, eu sou a mãe, eu que estou ali com ela, eu que ia saber, mas assim, eu estava tranquila e eu sabia que ela estava bem. Então, é importante a gente não terceirizar, nós como mães, não terceirizar isso para os médicos também. Ué, mas se eu sei que meu bebê está bem, para que eu vou Sim. ficar indo no hospital, né? Sendo que não tem É bem isso. necessidade. É bem isso. Bom, gente, acho que era isso. Então, Fer, você quer deixar uma mensagem final para as mulheres, alguma coisa? Que elas confiem em Deus e abracem a cruz e vivam o calvário delas, sem ouvir o que as pessoas pensam e acham sobre o parto, né? Principalmente as pessoas que vão falar coisas ruins, né? Que elas não se apeguem a isso, que elas possam viver o calvário delas e viver a sua própria história do trabalho de parto, né? Pensando sempre no bem para os seus filhos, né? Não sejam egoístas pensando só em vocês. Então saiam de si, se doem, se entreguem pelos filhos de vocês e façam a melhor escolha para eles. É isso. Que bom, foi muito, muito bom. Muito bom que tudo que você falou, todas as dicas, né? E tudo mais, tudo que o pessoal foi conversando aqui nos comentários também. Eu estava dando uma olhadinha agora. As meninas todas se ajudando ali, algumas com algumas dúvidas, outras meninas apoiando, né? Isso é uma rede de apoio que também faz toda a diferença. E, bom, gente, acho que é isso. Então, eu quero agradecer muito, Fer, a sua disponibilidade de estar aqui, de falar como você viveu, né, a sua história, como você viu a dor do parto, que é algo tão aí temido pelas mulheres, né? Que Nossa Senhora te recompense grandemente, que seu parto agora, seu segundo parto, seja uma bênção, seja maravilhoso, e que você possa viver tudo aquilo que é preciso que você viva. Sim, se Deus Né? quiser. O seu próprio calvário. Não só isso, seu próprio. Como? Eu achei que você tinha terminado, mas pode continuar. Não, é só isso mesmo, que você possa viver seu próprio calvário. Tá terminando aqui. Amanhã a gente tá aqui às 9h07, se Deus quiser, com a Mônica, que é a esposa do Anderson, que fez aquela poesia, aquele cordel lá, bem bonito. Então, espero todas vocês amanhã às 9h07 para ouvir também um pouquinho sobre a experiência dela. Até amanhã, gente. Deus abençoe. Tchau, Fer. Obrigada. Tchau, tchau.